Eu vou começar a falar fazer alguns vídeos falando sobre o despertar espiritual, tá? O despertar espiritual que o meu mentor pediu para fazer esse vídeo. Tô com esse cigarro aqui já tem uns 3 dias. Eu acendo ele, ele apaga. Despertar espiritual. Tem 3 fases, tá? Do despertar espiritual. A primeira fase é a fase da negação, tá? Essa fase da negação, você vive ela durante anos. Você vive dentro da Matrix, você não liga para o lado espiritual, você vive dentro de uma religião com aquele tapa-olho, né? Você nega que você é um ser espiritual numa encarnação. Você nega o fato de que você tem uma missão de vida, que você tem um propósito. E, geralmente, quando a gente entra em negação, o que acontece? A espiritualidade, eles te dão 2 chances, tá? Ou você vem pelo amor, tá? Aprendizado pelo amor, ou você vem pela dor. Eu falo para vocês que a vida começa a fazer sentido quando você está diante da morte. Geralmente as pessoas que receberam esse sacudimento dos seus mentores, dos seus guias espirituais, que está começando a despertar, ela tentou negar, ela negou os sinais, ela negou a intuição, ela negou as vozes dentro dela dizendo que tem algo mais. Ela simplesmente viveu naquele automático. Talvez ela se casou, talvez ela teve filhos, talvez ela trabalhava, pagava suas contas, vivia sua vida dia após dia sem saber por quê. Não se perguntou, não quis se fazer essas perguntas. Mas aí acontece uma coisa, chega um belo dia, igual ao meu caso que aconteceu esse acidente. Eu perdi tudo que eu tinha na Itália, tive que ficar aqui no Brasil, praticamente eu quase passei pela morte. Essas pessoas entram numa depressão, ela entra numa abnegação total. Ela geralmente vai entrar numa fase de uma ansiedade, ela vai ter algum diagnóstico de bipolaridade, ou de TDAH, ou de autismo. Ela vai ter um quadro de depressão muito profundo, onde ela vai pensar em tirar suas vidas, ela não vai se ajustar bem com os familiares, porque ela está desalinhada do propósito de vida dela. Essa negação, negar a consciência dela, ela sabe que ela tem uma coisa para fazer, alguma coisa que é relacionada ao outro, os outros, tá? Ela vai entrar na fase de negação. Depois que ela entra nessa fase de negação, uma hora ela vai ter que se questionar. Ou ela vai fingir que Deus não existe, ou ela vai se revoltar contra Deus. Ela vai olhar para a Bíblia, ela vai achar perguntas ali que obviamente não tem respostas, que a religião vai tentar iludir ela. Então é a fase da negação, tá? Depois que passa na fase da negação, ela vai entrar numa fase de estudo. Por quê? Ela tá vendo que a vida dela tá travada, tá tudo travado, a espiritualidade deixa travar. Ela vai perder o casamento dela, ou ela pode sofrer um luto. Ela vai entrar numa fase que ela vai procurar respostas. Isso quando ela já não se mata, porque muitas das vezes acontece que essas pessoas aí, acabou. Ou elas vão ser internadas como loucas, ou elas vão parar na delegacia, vai ser presa. Cara, alguma loucura elas vão fazer. Quando isso não acontece, que elas não se desviou num ponto que ainda não é o de não retorno, às vezes ela pode até morrer, receber uma segunda chance de uma EQM e voltar, tá? Aí ela entra na fase de estudo. Então, ela entrou numa fase de negação, agora ela está fazendo uma fase de estudo, onde que ela vai descobrir, né? Ela vai começar a despertar, ela desperta, ela percebe que isso daqui é tipo uma Matrix, que isso aqui é uma ilusão. Ela talvez ela estude outras vidas, talvez ela se torne terapeuta, ou ela vai se tornar cartomante, ou ela vai entrar num terreiro, ou ela vai fazer estudos tipo da Rosa Cruz, ou ela vai fazer autoconhecimento, ou ela vai se tornar luciferiana, não importa o caminho que ela vai conseguir, da iluminação dela. Mas ela vai começar a procurar algum estudo hermético, por exemplo, filosofia, história, não importa o que ela vai fazer na vida dela, ela vai procurar a segunda fase. Isso é para todos, tá? A primeira fase da negação, ela nega,
ela fala tem alguma coisa de errado, ela não aceita o sistema, ela não aceita o capitalismo, ela não aceita a política, ela não aceita, cara, às vezes essa pessoa entra nessa vibe de política, ela fica com um partido contra o outro, ou ela entra nesse negócio de time, ela fica fanático, ou ela entra nesse negócio de religião e fica fanática. Tem uns que estão dentro de uma religião, mas estão fanáticos ali. Ela ainda está na fase de negação, tá? Tudo ela vai atribuir ao diabo e tudo de bom vai atribuir a Deus. Ela esqueceu do mérito do ser humano e do livre-arbítrio. Ela entra numa fase de conhecimento onde que ela vai estudar. Nesses estudos, todos esses estudos vão levar à iluminação dela, o autoconhecimento. Seja qual vertente, qual raiz, qual matriz, seja qual for o que ela vai escolher, tá? Ela vai entrar numa terceira fase, a aceitação. Ela vai ter que aceitar. Essa terceira fase, eu sei que eu estudei muito o livro chamado Um Curso em Milagre, tá? Olha, pra mim, eu tive que... A mãe do meu filho, ela me chantageava muito com esse negócio do meu filho, tá? Tudo que ela queria fazer eu sofrer era por causa do meu filho, eu sofri muito. Eu tive que desconstruir o meu filho dentro de mim. Essa questão de pai, eu tive que desconstruir. O amor, eu tive que fazer, necessariamente eu tive que desconstruir o amor que eu tinha pelas pessoas, ou o apego, vamos dizer mais o apego, porque eu ainda amo meu filho. Eu desconstruí o apego. Foi uma desconstrução todos os dias. Eu recomendo muito esse livro, Um Curso em Milagres, tá? E eu conheci esse Um Curso em Milagres através de um canal que se chama... O nome da mulher chama Marcela Leal, e eu não lembro o nome do canal. Tô tentando lembrar o nome do canal. Escola da Sabedoria? Não. Se vocês procurarem no YouTube Marcela Leal ou Um Curso em Milagres, Um Curso em Milagres, tá? Não tô lembrado, mas foi através dessa mulher, porque eu tava num sofrimento muito grande, tá? Eu agradeço muito a Marcela Leal, os vídeos dela, tá? Tinha uma outra também aqui que fugiu da minha cabeça, que eu não vou lembrar. Que falava da centelha divina, não sei se esse é o nome do canal. Estou tentando lembrar, não lembro. Mas essas pessoas me ajudaram muito, muito mesmo. Eu fiz o caderno da gratidão. Não vou lembrar, mas se vocês digitar Marcela Leal, vocês vão encontrar o canal dela, tá? Recomendo muito, muito, tá? Eu fiz Hélio Couto, recomendo muito, tá? Hélio Couto. Tem essa galera aí do autoconhecimento aí. Flertei com muitas coisas, tá? Mas eu ainda não lembro o nome do canal dela. Mais uma hora. Escola da Liberdade. Meu mentor me ajudou aqui, né? Escola da Liberdade. Recomendo muito. Eu lembro que o vídeo que eu pesquisei, o primeiro, eu tava tentando saber como é que eu superava um grande amor, tá? Aí essa mulher veio com uma ideia muito louca. Eu não esqueço até hoje a cara daquela mulher. Eu tava sofrendo porque eu tava passando por um processo de separação, né? Sofrendo muito. Aí ela fala uma frase que vai ser libertador. Aí depois eu vou comprar o livro O Curso Milagre e vou estudar. Mas ela diz o seguinte: terminou o relacionamento, por que você tem que sofrer? Né? Aí tipo assim, se ela falasse assim, você perdeu o emprego, por que você tem que sofrer? Você perdeu o dinheiro, por que você tem que sofrer? Você se separou, por que você tem que sofrer? É tipo isso. Aí eu falava assim, porra, cara, por que acendeu uma luz, sabe quando dá um estalo na sua cabeça? É eureka? Eu falei, será que essa mulher tem razão? Por que eu tenho que sofrer que terminou um relacionamento? Por quê? Aí, cara, engraçado, gente, que quando a gente está no sofrimento, a gente não se faz as perguntas certas. Essa mulher, essa Marcela Leal da Escola da Liberdade, ela me ensinou a fazer as perguntas certas. Eu falei, por que eu tenho que sofrer? Aí ela ensinou uma técnica que eu lembro na época, que ela fala assim, eu perguntar por que eu estou tão triste, eu comecei a falar, por que eu estou tão feliz? Por que eu estou tão bem?
Quando eu estava sem sono, eu falava, por que eu estou sonolento? Engraçado que aquele negócio da lei da atração puxava aquilo tudo. Depois vai vir Badilha, vai vir outras coisas, tá? Mas esse é outro vídeo, outra história. Mas concluindo, eu agradeço muito esse canal. Esse canal foi libertador para mim, tá? Hoje eu não acompanho mais o trabalho dela, acompanho por mais ou menos um ano, tá? Mas foi através desse trabalho que eu fiz um curso de milagres que eu aprendi a desconstruir e com o tempo estudando também o budismo, tá? Estudando outras coisas, né? Eu fui aprendendo que a razão do sofrimento era o apego. Estudando também estoicismo, a gente aprende que a gente tem que, em vez de a gente ficar lutando contra uma situação, não aceitando essa situação, a gente aceita as coisas como elas são. Tipo assim, por exemplo, o cartão vai vencer, você não tem um dinheiro, você fica em sofrimento, você fica em negação. E se você ficar em negação, você nunca vai conseguir aquela força para pagar aquela dívida ou aquela condição mental para que você consiga pagar aquela dívida ou realizar aquele sonho. Por exemplo, vamos supor, eu tenho muito disso. Não é que eu tenho azar. Por exemplo, se eu gosto de pastel, eu não gosto de coxinha, todo mundo me oferece coxinha. Eu percebi que isso é uma tremenda de uma ironia do universo, é uma sacanagem comigo. Se eu gosto de picolé de coco, as pessoas só me dão picolé de limão. Aí o que eu comecei a fazer? Agora eu não vou reclamar mais, eu vou aceitar as coisas. Parei de reclamar. Então eu vou chupar essa porcaria de picolé de limão. Eu não gosto de açaí, não gosto dessa merda de açaí. Mas se alguém me oferecer, agora eu vou aceitar. Porque eu já percebi que toda vez que eu fico reclamando sobre essa situação, eu não gosto, eu não quero, vem mais dessa merda. Aí agora o que eu faço? Eu vou começar a agradecer. Não, tudo bem, que delícia. Eu vou chupar picolé de limão como se fosse de coco. Aceitação. Aceitação. O maior sofrimento é você esperar que algo mude. Eu vou aceitar aquilo como é, não vou esperar mudança nenhuma. O estoicismo me ensina, se tem um rio, tem que passar, vou construir uma ponte, vou ficar reclamando que tem rio, não. Vou fazer que nem o Júlio César, fazer uma ponte e passar por cima. Não é mais a situação, mas é como eu lido com a situação. Eu sei que eu sou uma pessoa honesta, por exemplo, quando tiver o dinheiro eu pago, tá? Não é aquele negócio devo, não é pago, não poder, não. Vou trabalhar e fazer os meios necessários para poder pagar aquilo, para ter o crédito de confiança. Isso é um dos exemplos, né? A pessoa me deixou, eu vou ficar sofrendo por causa disso? Não. Talvez era destino, talvez eu estou tendo um livramento ali, né? Talvez eu vi coisa melhor, né? Então o que a gente faz? A gente simplesmente aceita as coisas como são. Se a pessoa é chata, aceita que ela é chata. Se a pessoa é isso, se a pedra é pedra, se está chovendo, se está com sol, você entra na terceira fase, a aceitação, tá? E a aceitação depois vai te levar na quarta fase, que é o desapego, tá? Desapego não significa que você não se importa ou que você não gosta de nada ou de ninguém. Simplesmente, eu vejo um canal de um cara que é um velho, que ele finge que é um sábio, e ele fala que é o foda-se, né? A linguagem dos velhos. Ele fala, tem uma caminhada lá, não vá, diga não. Isso, cara, é libertador. Aquele velho fala coisa que eu me ligo na sabedoria dele, tá? Parece que é um canal de humor, tá? Mas tem muita coisa de bom naquele canal ali, só não lembro o nome dele. Mas, gente, concluindo, a gente pode aprender de tudo e de todos. E esse daí eu ia falar que são os 3, mas eu acho que é o 4. Então, o primeiro, a negação, tá? A segunda fase é a fase dos estudos. A terceira fase é a fase da aceitação. Aceita que seus pais são assim. Eles não vão mudar. A única mudança que você pode causar no mundo é só em você mesmo. Não tem como mudar as pessoas, você pode mudar só você mesmo. Então, primeira fase, negação, a pessoa entra em negação. Segunda fase, a pessoa ela começa a estudar, tá? Porque ela sabe que tem algum sentido à vida, geralmente quando tudo já deu errado. A terceira fase, aceitação, ela aceita as coisas como são, tá? E a quarta fase, o desapego.
Provavelmente, se você fizer tudo isso, acrescentar gratidão nesse meio, você acrescentar tudo isso, você deve chegar ao nirvana, você não deve passar por umbral, e talvez você se ilumine tanto que você não tenha nem que ter que voltar. Aí depois vem a quinta, que é o amor, tá? Não vou entrar em detalhe, que Jesus já falou, Buda já falou, todo mundo já falou sobre o amor, tá? E por que você deve amar o próximo? Porque você e ele é uma coisa só, tá? Essa fase de amar o próximo eu tô aprendendo ainda, não é que pra mim tá sendo fácil, tá? Não vou vir aqui ser hipócrita falar que eu amo o próximo, não, porque de verdade o próximo me faz tanta raiva que eu consigo amar ele à distância, eu aquele lá na China, o próximo, tá? Tem alguns próximos que é terrível, 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 tá? Então eu não vou vir aqui ser hipócrita falar que eu amo o próximo, porque eu não consigo, eu sou macumbeiro velho raiz aqui, e nós aqui é virado no capeta, então tem que ficar falando que ficar amando o próximo, senão ele vai vir querer cagar na boca da gente, tá? Tem pena não, tem acordo não, toma lá da cá, tá? Por enquanto, mas é o quinto da fase do despertar da consciência, tá? Da evolução. Eu ainda tenho que se evoluir desse negócio de perdoar, eu perdoo, tá? Mas eu não esqueço. Esqueço não. Então, prontou comigo, vai ter troco, tá? Não tem jeito. Eu quero perdoar. A entidade manda perdoar, eu perdoo. Mas a entidade vai dar o troco. A minha padilha corre atrás, tá? Se fosse com a padilha do Cruzeiro, que eu já citei num vídeo aí, que eu falei uns tempos atrás aí, que a padilha quase me matou uma vez, essa padilha do Cruzeiro aí, de uma quisila que eu tive com essa entidade. Fica para outro vídeo, se vocês quiserem, comenta aí que eu falo. Bom, gente, isso aí é o vídeo que o meu mentor mandou falar, tá? Sobre amor, eu nem ia falar, ele que tá mandando falar aqui, tá? Mas eu nem gosto de falar nesse negócio de amor. Ai, o amor para aqueles irmãozinhos que quer assaltar a gente, para aqueles irmãozinhos que os homens que batem nas mulheres. Ai, o amorzinho dos ladrão. Hoje eu evitei uma situação que a pessoa ia roubar uma vaca no pasto, tá? Ia cortar ela ali, ia levar a carne para vender no mercado negro. Como é que ama esse próximo aí? A gente tem que entender que ele é ignorante, tá? Como é que eu vou amar esse obsessor que entrou dentro do meu gato e me arranhou? É um pouco difícil, eu tenho que evoluir nessas coisas, tá? Eu fiz um vídeo aí, mas eu acho que não tá nessa plataforma não. Gente, o negócio é esse, agradeço vocês, tá? Ajuda o canal, você chegou até agora, se inscreve, comenta alguma coisa para esse vídeo chegar a mais pessoas, tá? E aperta o sininho aí, para poder ter todos, chegar vídeo, chegar para você notificação, tá? E se quiser compartilha, tá? Gratidão e axé.